Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. Eu estou rindo aqui porque a gente está brincando sobre o bom de trabalhar com pessoas que a gente gosta. Isso é muito bom. E a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, que é barroco brasileiro. Ô, gente, coisa maravilhosa. Antônio Francisco Lisboa. Vou repetir. Antônio Francisco Lisboa. Vou começar com ele. Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho. Esse é o nome do dia, certo? Então, falar de barroco, vou começar com uma cena, uma imagem que eu acho belíssima de um artista pouquíssimo conhecido. Porque Aleijadinho, todo mundo já ouviu falar. Não sabe nem o nome dele, mas sabe que ele era Aleijadinho. Por quê? Falo já. José Teófilo de Jesus. Teófilo é uma palavra, é um nome próprio, significa filho de Deus, para quem não sabe, né? Eu tenho uma das atrizes que eu conheço, que trabalhou comigo, trabalha em São Paulo agora, que o nome dela é Teófila, eu achava lindo, acho lindo, né? Que é a filha de Deus. Meio danadinha, mas este artista é pouco conhecido. Eu coloquei uma obra dele para vocês entenderem. Atenção aos anjos. Anjo, eu falei anjo? Vou repetir. Anjo, anjo e anjo. Bom, o barroco brasileiro, assim como quase todos os estilos nacionais, eles foram adaptados. Não é nosso. Veio da Europa e da Europa ele ganhou o formato com o nosso jeitinho brasileiro. Esse barroco brasileiro é muito envolvente e sedutor, mas absolutamente religioso. Isso não é um porém negativo, é justamente o que faz o nosso barroco ser único no mundo. Exagerado, muita ostentação, mais exagero, um pouco mais de ostentação, ouro, eu falei ouro, né? Mais exagero, pronto. Para que isso tudo, professor? Eu vou chegar na igreja, uma igreja barroca, já explicar por que igreja, eu vou entrar. A primeira reação que eu vou ter, aqui no Maranhão, a gente diz, égua doido. Pronto. É essa a reação. Talvez se você for de outro estado, nossa, mas maranhense não diz nossa, é a mesma coisa. É bem isso, porque o barroco tem justamente essa ostentação. Os períodos que são mais importantes para o barroco brasileiro são o período nacional, o período joanino e o rococó. Vamos juntar tudo num pacote e esse joanino é justamente o período onde Dom João VI desce com a família real, Dom Pedro I, etc, etc, mas é um assunto para outra aula. Nosso barroco brasileiro, ouro, muito elemento dourado e azulejaria. Como nós estamos em São Luís do Maranhão, nós temos um centro histórico que é caracterizado pelos azulejos da fachada como patrimônio artístico e histórico da humanidade. Nós somos assunto em nível mundial, só para a gente ter noção. Eu adoro falar isso. Né? Professor, está ostentando, tô barroco para vocês. Vou parar uns segundos para vocês olharem. E olha que para eu ficar calado, gente, professor, não sei nem para onde eu olho, para onde eu começo. Isso aqui é madeira esculpida, talhada, entalhada e uma camada de ouro puro, tinta de ouro de verdade. Onde fica isso aqui? A Ordem Terceira da Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. E o barroco brasileiro, ele se desenvolveu em duas áreas específicas: as áreas mais ricas e as áreas mais modestas. O Rio fazia parte da área mais modesta. Pois é. As áreas mais ricas. Vila Rica, que a gente conhece pelo nome de Ouro Preto, a cidade de Salvador, que era Porto, a cidade de Pernambuco, que era Porto, e a cidade mais rica da época, que era a cidade de Olinda, e alguns outros lugares mais pontuais espalhados. Áreas mais modestas, São Paulo e o Rio de Janeiro, que depois que a família real desceu para o Rio de Janeiro, é que a coisa deu uma engrenada. Né? Professor, o que chama atenção? Fachadas, eu vou ler devagar para facilitar o trabalho da minha intérprete. Fachadas, frontões, frontispícios. Ela não precisa nem traduzir isso. O que é frontispício? É a vista da igreja, é a fachada da igreja. Portadas. Portada é uma porta grande, alta, chamativa, que é aquela porta que você diz, nossa, ou então, como o maranhense diz, é égua, ainda bota um doido junto. Portadas, torças, que é uma coluna, como o nome diz, torcida, era como se fosse uma madeira toda contorcida, espiral, pintada de ouro, e taipa de pilão. O que é taipa de pilão? Né? O pilão, que eu lembro disso quando era garoto, eu não sou tão velho, não aceito piadinhas disso, quer dizer, eu sou. Né? Era uma peça de madeira, com uma base de madeira pesada, que o pessoal batia para assentar a massa do reboco, a massa da base, a massa do alicerce. Esse tipo de estratégia era utilizado nas igrejas desde o século XVII e século XVIII.
né, para construir. Então fazia, para construir as igrejas, inclusive os prédios do centro histórico colonial daqui de São Luís, são feitos só de pedra, barro, areia, água e óleo de baleia. Como era muito complicado o óleo de baleia, aqui em São Luís se utilizava óleo de mamona para fazer a mistura da massa e pegava o pilão e batia para condensar. Ou seja, nenhuma dessas igrejas nacionais ou dos prédios maranhenses históricos tem uma estrutura de ferro. É uma parede de pedra que sustenta a outra. E se uma cair, vocês entenderam o nível de raciocínio. Vamos para a prática. Apresentando para vocês Vila Rica, no século XVIII, Ouro Preto atualmente. A cidade é maravilhosa. Ladeira, ladeira, igreja, igreja, barroco, 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 ladeira, ladeira, vou repetir, ladeira, mais igreja, igreja, mais barroco, igreja, falei igreja, né? Acho que não. Igreja e assim por diante. Bom, a gente vai falar inicialmente dos 3 itens que são importantes do barroco brasileiro. É fácil você entender porque eu dei uma resumida nos aspectos. A gente vai ver mais imagens para poder se fixar na cabeça. Pintura barroca brasileira. Onde é que é? Teto de igreja. Onde você entra, você vê a pintura, ela tem a característica do barroco. Vem da Europa, tem uma influência muito grande do rococó, aquelas curvas aqui em São Luís, né, você percebe muito isso no altar da Igreja da Sé, em outras igrejas similares, por causa do excesso de flores, folhas, que é o rococó. É uma mistura, um pouco de neoclassicismo, bem pouco. Pouco de barroco que veio da Europa e muito rococó. Junta tudo e você tem as pinturas com essas voltas, essas curvas. Como no Brasil a gente não tinha gesso, que era difícil, o pessoal pintava direto no teto. Não sei se dá para olhar aqui, ó. Tá vendo as linhas do teto? Então, na pintura barroca brasileira, você tem 3 variações para compreender essa pintura. Primeira delas, medalhões. Segunda, ilusionistas. Terceira, caixotões. Professor, o que são medalhões? Era a pintura das igrejas mais simples, onde se contratava um artista, ele fazia uma pintura com uma espécie de moldura, um medalhão, e ela no teto. O céu, um anjo e assim por diante. O que era uma ilusionista? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem logo. Apresentando para vocês, ilusionistas. A pintura era exagerada, era grande, bem parecida com as pinturas da Europa e cobriam o teto todo essas pinturas, né? A figura mais conhecida da pintura ilusionista barroca brasileira é um cara chamado Manuel da Costa Ataíde. Esqueça esse nome todo e pensem no nome Mestre Ataíde. Mestre Ataíde na pintura, Aleijadinho, vou já repetir o nome dele, na escultura. Então, professor, eu gostei disso, é bem chamativo, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele. E outro medalhão, uma pintura mais simples, uma pintura mais simples numa igreja mais modesta, a Igreja do Carmo em Itu, São Paulo, de Frei Jesuíno, né? E aí a Virgem Maria com anjos, olha os anjos que eu falei para vocês. Uma das características mais importantes do barroco brasileiro, quer seja na pintura, quer seja na escultura, são os anjinhos em formas de bebês ou crianças, né? Caixotões. Vamos novamente, a expressão maranhense, égua doido. Pois é. Nossa, professor, que igreja chamativa. O caixotão, ele é a igreja mais chamativa, por quê? Porque tudo é em relevo no teto, né? Ou dourado, né? Com muito efeito de pinturas, ele é feito para chamar atenção. É aquela igreja que você entra e diz assim, fica olhando e para, e se perde no teto, porque o objetivo é esse. Por que no teto? Conceito cristão medieval. Céu, o inferno. Então, é para lá que eu quero ir, é lá que as imagens vão estar, e é lá que a igreja cristã, católica, perdão, do barroco brasileiro faz as obras. Mais caixotão, essa aqui é a mesma anterior, da igreja de São Francisco. O objetivo é chamar atenção, quase não dá para perceber. Um outro caixotão, na igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, você percebe que tem um detalhe dourado, eu fiz um detalhe maior para a gente ter uma noção, e é ouro, menino. É ouro que de charreda aqui, né? Bem discreta. E Mestre Ataíde em particular. Por que ela é tão importante? Porque quando a gente fala de barroco brasileiro, não tem outra. O primeiro nome que vem à cabeça é Aleijadinho, mesmo sem você saber o porquê ele tem esse apelido ou qual é o nome real dele. Manuel da Costa Ataíde, Mestre Ataíde.
Ele era, assim como Aleijadinho, já estou adiantando, ele era filho de escravas e o pai era branco, ou seja, ele era negro, preto, mestiço, ou como se denominava na época, mulato. Pejorativamente, esse termo não é utilizado. E aí ele leva essa característica da nossa mestiçagem, que é muito comum. Olha o nariz de bola aqui, olha o beção. A minha característica é a característica que ele coloca nas imagens religiosas dele. Como assim, professor? Eu vou colocar o Cristo em ascensão aqui, vou fazer um zoom na Virgem Maria. A Virgem Maria dele e as outras pessoas que ele vai representando são pessoas de pele branca, mas com traços mestiços, traços pretos, e ele que chocava na época. Então ele fazia isso muito nas obras. A santa que ele faz, ela tem lábios grossos, ela tem olhos maiores, que são características de pessoas pretas, pessoas negras, pessoas mestiças. Aqui no estado do Maranhão, ninguém é 100% branco. Às vezes é difícil achar uma pessoa 100% preta e a influência indígena é muito grande. Ele já começa a trabalhar isso no século XVIII. Ou seja, ele está além do tempo dele. Chocava, e muito, né? Muito vermelho, muito azul e o efeito rococó, que é justamente essas curvas exageradas que vieram da Europa e ele coloca na obra e dá uma beleza única. Ele cria uma pintura que não existe em lugar nenhum do mundo. Novamente, a Virgem que entrega o menino Jesus a Santo Antônio de Pádua, de Mestre Ataíde. E aí partimos para a escultura, que é um gancho muito importante do Barroco brasileiro. Escultura, Antônio Francisco Lisboa. Novamente, Antônio Francisco Lisboa. Mais uma vez, Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho. Professor, por que ele tinha esse nome? A hipótese que ele possa ter tido um problema de uma doença dermatológica que foi danificando o corpo dele, ao ponto dele cortar os próprios dedos, tanto das mãos quanto dos pés, e o corpo foi deteriorando durante mais ou menos 30 anos. E a segunda hipótese é que ele tenha contraído, não existem dados científicos comprovados, hanseníase, vulgarmente chamada de lepra, que foi literalmente consumindo o corpo dele ao longo desses 30 anos. Bom, essa situação é dividida em duas fases, onde ele trabalha esculturas mais elaboradas e esculturas menos elaboradas. Assim como a pintura, tanto de Aleijadinho quanto de outros artistas, você tem uma divisão para facilitar a compreensão. As estatuárias e as imaginárias. O que são estatuárias? Figuras de santos, anjos da Virgem Maria, entre outras coisas. E as imaginárias são anjos especificamente, que podem ser representados de troncos, anjos inteiros, com cabeça, asinhas, auréola, que é talvez a característica mais marcante da obra de Aleijadinho, que não é o único escultor, mas é o mais conhecido. E por último, os relevos. Haja formão, haja martelo e pedra ou madeira para você fazer talhas e entalhes. Entalhar e talhar pedras ou madeira. Professor, o senhor está falando muito, vamos para a prática. Na escultura barroca tem uma coisa que é interessantíssima, chama-se Santo do Pau Oco. É uma expressão brasileira que define quando algumas dessas esculturas eram pintadas e elas eram ocas por dentro, ou seja, santos falsos, para se colocar pedras preciosas e ouro para fazer contrabando. Olha como o brasileiro dá jeito nas coisas. Enfim, essa base aqui ou essa base aqui era uma peça descolada. Então, geralmente, a madeira era de uma madeira mais fácil e a parte de baixo uma madeira mais pesada. Então, quando colava, já colava dentro com a parte do ouro dentro da escultura. Mas, professor, todo mundo ia perceber, por causa disso que o brasileiro deu seu jeito. Primeiro fez uma camada de ouro, depois pintou a obra todinha com quem chama de douramento e encarnamento. Ninguém ia raspar para saber o que tinha embaixo. Resultado, ia muita peça daqui com contrabando, com os santos famosos do Pauoco, porque não eram santos verdadeiros, já que eram utilizados para contrabando. Eu não estou dizendo que essas 4 peças aqui são desse tipo, até porque algumas das peças barrocas eram de madeira, ou barro, ou pedra-sabão, que é o caso que eu vou mostrar para vocês agora. Outro escultor importante e nome interessante para se entender e conhecer é Mestre Valentim, que fazia muito douramento. Vocês estão vendo a parte dourada nos santos? Ele pintava a escultura, fazia a escultura, pintava a escultura e ainda fazia o douramento. Então ele era muito procurado na época. Um altar-mor da igreja de São João del Rei, né? Bem rococó, parece assim que a gente está dentro de um palácio do século XVIII da França, mas é brasileiro. E
nosso artista principal, nossa estrela maior, Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. Essa aqui é talvez uma das obras mais fantásticas. Enem ama essa obra. Enem adora Aleijadinho, então tenho todo o cuidado possível ao barroco brasileiro. São as esculturas do Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, onde ele fez o projeto da igreja, a frente da igreja, a praça da igreja, as esculturas do lado de fora da igreja, as esculturas do lado de dentro. É patrimônio da humanidade, para você ter uma noção de importância. Né? E elas são em tamanho natural. Ele brinca muito, porque ele era muito debochado, com o nariz das esculturas, que é muito alongado, que é uma crítica ao nariz dos portugueses, já que ele era mestiço. Então, ele tem uma influência muito grande do rococó, do gótico e do barroco europeu. E aí, gente, a quantidade de obras de Aleijadinho é uma coisa fantástica. Apresentando para vocês as características mais pertinentes. Olhos mais puxados, amendoados, o cavanhaque mais reto, né? Cabelos ondulados e a roupa muito geométrica. Tem obras que você não sabe se é de Aleijadinho ou não. Por quê? Porque disse atribuída a ele, já que os artistas não podiam assinar suas obras. A obra era da igreja, não era dele. Né? Ainda Aleijadinho. Os profetas do lado de fora dessa igreja, de Bom Jesus do Matozinho, que são em pedra-sabão, que é uma pedra com uma densidade mais baixa e fácil de esculpir. Mais outra vista dos profetas de Aleijadinho, são 12. Aquilo que eu falei para vocês, ó, as roupas mais geométricas, os olhos maiores e a assinatura de Aleijadinho. Vou ser sincero, se eu olhasse isso aqui de noite, tivesse acabado de acordar, já era, eu morria no meio do caminho. Mas, como ele não podia assinar com o nome, quase todas as obras de Aleijadinho tinham esses 3 anjinhos mestiços, com traços negros, com traços pretos, como característica do trabalho dele. Então, eu não posso escrever meu nome, Mestre Antônio, como ele era chamado, então eu vou colocar 3 anjinhos, que é a marca registrada do meu trabalho. É uma acreditação da obra dele. E por último, para a gente finalizar, a escultura barroca, a arquitetura barroca, que é o que mais chama atenção. Professor, o que era feito na arquitetura barroca? Igreja, praça da igreja. Igreja, a praça da igreja. Falei igreja? Igreja, a pia da igreja, o altar da igreja, igreja é o que mais tem de interessante, porque é onde o barroco se destaca nessa produção rica, fantástica e maravilhosa. A igreja que Aleijadinho projetou em Congonhas do Campo, Bom Jesus do Matozinho. Ele projetou a fachada, que a gente chama de frontispício. Ele projetou o adro externo, o pátio externo da igreja, fez as esculturas de fora, fez as esculturas de dentro e esculpiu, mesmo tendo dificuldades, porque ele já não tinha mais os dedos da mão, das 2 mãos, amarravam nele, conta a história, um formão e um martelo, e ele ia fazendo, e os ajudantes faziam o acabamento. Professor, como é que se sabe muito sobre Aleijadinho? Porque alguém teve a maravilhosa ideia de fazer uma biografia não autorizada, mas que não tem todos os dados, então é muito incompleto sobre a situação. O projeto original da Capela de São Francisco de Aleijadinho, que a gente chama de frontispício, desenhava e depois rebatia. Um brasão da ordem que ele esculpia em mão. Olha os anjinhos aqui novamente, aqueles que eu falei para vocês. E mais igreja. Professor, elas todas são iguais. Era uma disputa de uma ordem de igreja para outra. Né? A minha igreja é mais bonita, a tua não. Então a primeira é a Matriz de São Francisco em Ouro Preto, em Recife, perdão, e a segunda é a Igreja do Rosário dos Pretos em Ouro Preto. Errei, perdão. Essa aqui é a igreja de Recife e a primeira é de Ouro Preto. Agora acertei, perdão. E a de Recife, como é um lugar rico, ela tem uma coisa interessante. As igrejas mais simples, uma porta. As igrejas mais ricas, 3 a 5 portas. Aqui a gente tira quem são as igrejas ricas. Igreja de São Francisco de Assis, na Bahia, aquela do altar dourado pra caramba. Ruínas da igreja de São Miguel das Missões, uma no Rio Grande do Sul. Essa está só as ruínas, mas é um ponto histórico e patrimônio da humanidade, né? Porque ela é do século XVII. E a azulejaria que a gente vai fechar, que é uma coisa extremamente importante que a gente tem aqui em São Luís, mas o que chama atenção na azulejaria são as imagens religiosas inicialmente e a cor azul, como o nome diz, que predominou. Isso era chamado de faiança, que era um objeto, e virou uma placa única. Eu vou deixar vocês bem aqui com essas faianças aqui, que, diga-se de passagem, são lindas. E pesquise sobre o barroco brasileiro. Tem muita coisa que eu não pude colocar, porque é muita informação. Né? Gente, um abraço. Professor Marco Dominici, Arte, fui.